A Ucrânia é um país na Europa com uma história milenar muito antiga. A Ucrânia vem sendo há 3 anos atacada pela Rússia, mas afinal de contas, quais seriam as origens desses conflitos de Rússia contra a Ucrânia e qual seria a origem da população ucraniana, do povo ucraniano? Nesse vídeo eu quero falar a respeito de tudo isso, portanto, eu peço que deixem os seus likes, se inscrevam no canal e compartilhem este vídeo com outras pessoas que não entendem a respeito deste grande conflito e também querem saber mais a respeito das origens dos ucranianos. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, juntamente com Vladimir Zelensky, o presidente da Ucrânia, tiveram aí uma certa reunião onde os ânimos acabaram se excedendo e ambos acabaram discutindo. A pedido de alguns inscritos aqui do canal, pedindo para me falar a respeito das origens desses conflitos da Ucrânia com a Rússia, ou melhor, da Rússia contra a Ucrânia, e também falar a respeito das origens dos ucranianos, um vídeo apenas sobre os ucranianos. Os ucranianos, em ucraniano se diz Ukrainci, que é pronunciado exatamente desta forma. Basicamente são um grupo étnico eslavo oriental, nativo da Ucrânia. Sua língua nativa é o ucraniano e a maioria adere à Igreja Ortodoxa Oriental. Em população total, os ucranianos formam o segundo maior grupo étnico eslavo depois dos próprios russos. Historicamente, sob o governo de vários reinos, os ucranianos receberam vários nomes de seus governantes. Alguns dos estados que governaram o povo ucraniano incluem a comunidade polaco-lituana ou a monarquia dos Habsburgos, o Império Austríaco e, em seguida, a Áustria-Hungria. A população eslava oriental que habitava os territórios da atual Ucrânia era conhecida como rutenos ou rutenos, referindo-se ao território de Rutênia. Os ucranianos que viviam sob o Império Russo eram conhecidos como pequenos russos, em homenagem ao território da pequena Rússia. O etnônimo ucraniano, um termo associado ao hetmanato cosaco, foi adotado após o renascimento nacional ucraniano. Sua afinidade com os cossacos é frequentemente enfatizada, por exemplo, no hino nacional ucraniano. Os cidadãos da Ucrânia também são chamados de ucranianos independentemente de sua origem étnica. E os cidadãos ucranianos se identificam como uma nação cívica de origem eslava. Falando mais a respeito do etnônimo, o nome moderno Ukrainci, ucranianos, é derivado de Ucraina, Ucrânia, um nome documentado pela primeira vez na Crônica de Kiev, no ano de 1187. Os termos Ukrainiani, registrado pela primeira vez na Crônica Galega de Volhynian, no ano de 1268, Ukrainik e até mesmo Narod Ukrainik, ou o povo ucraniano, foram usados esporadicamente antes de Ukrainci. No caso, Ukrainci ganhou muita força na atualidade. A língua ucraniana é uma língua basicamente de origem indo-europeia e é uma das línguas eslavas orientais da família das línguas jafetitas, ou também chamadas indo-europeias, e é falada principalmente na Ucrânia e é a primeira língua nativa de uma grande maioria dos ucranianos. Devido à localização geográfica da Ucrânia, sua cultura exibe principalmente influência da Europa Oriental, bem como da Europa Central até certo ponto, principalmente na região ocidental. Ao longo dos anos, foi influenciada por movimentos como os trazidos durante o Império Bizantino e o Renascimento. Hoje o país está um tanto dividido culturalmente, com as regiões ocidentais tendo uma influência mais forte da Europa Central e as regiões orientais, mostrando uma influência russa significativa. Uma forte cultura cristã foi predominante por muitos séculos, embora a Ucrânia também tenha sido o centro do conflito entre as esferas de influência católica, ortodoxa e islâmica.
Falando brevemente a respeito de suas origens bíblicas, os ucranianos, eles são descendentes da linhagem de Jafé, assim como vários e vários outros povos da Europa. No caso, os ancestrais dos ucranianos são basicamente os mesmos dos russos. No caso, seriam Magog e também, no caso, seria Tubal e também Meshec. Magog, Tubal e Meshec são os ancestrais dos povos eslavos, de todos os povos eslavos, incluindo também os búlgaros e os próprios russos, juntamente também com os ucranianos, isso segundo uma visão bíblica. Mas agora falando a respeito da complicada história que conecta a Rússia e a Ucrânia e que também os divide, esses dois povos, esses dois países. Já fazem 3 anos desde que a Rússia invadiu a Ucrânia e a batalha continua. O número de civis e militares falecidos e feridos nos dois lados é estimado na casa das centenas de milhares ou mais, e milhões de ucranianos já foram deslocados, o que criou basicamente o cenário para basicamente um grande conflito. A pergunta que muitos me fazem é a seguinte: Rússia e Ucrânia, qual seria o ponto histórico que une essas duas nações, esses dois povos? A herança compartilhada dos dois países, dos dois povos genética, remonta a mais de 1000 anos. Há uma época em que Kiev, hoje capital da Ucrânia, estava no centro do primeiro estado eslavo, a Rússia de Kiev, berço tanto da Ucrânia quanto da Rússia. Em 988, Vladimir I, o monarca pagão de Novgorod e o grão-príncipe de Kiev, aceitou a fé cristã ortodoxa e foi batizado na cidade de Quersoneso, na Crimeia. Aludindo a esse momento histórico, o líder russo Vladimir Putin declarou recentemente: russos e ucranianos são um só povo, um único povo todo. Outra pergunta que muitos me fazem é quando começou o rompimento entre a Rússia e a Ucrânia. No entanto, nos últimos 10 séculos, a Ucrânia, no caso, foi repetidamente invadida por potências rivais. Guerreiros mongóis do leste conquistaram a Rússia de Kiev no século XIII. No século XVI, exércitos poloneses e lituanos invadiram o oeste. No século XVII, a guerra entre a República das Duas Nações, Polônia e Lituânia, e o basicamente Czarado da Rússia deixou as terras para o leste do rio Dnipro sob o controle imperial russo. O leste ficou conhecido como a margem esquerda da Ucrânia, enquanto as terras a oeste do Dnipro, ou a margem direita, ficaram a mando da Polônia. Mais de um século depois, em 1793, a margem direita ocidental da Ucrânia foi anexada pelo Império Russo. Ao longo dos anos que se seguiram, uma política conhecida como russificação proibiu o uso e o estudo da língua ucraniana e os habitantes foram pressionados a se converter à fé ortodoxa russa. Eu estarei dando um grande exemplo agora para todos vocês que ilustra totalmente o embate, essa guerra de Rússia contra a Ucrânia, de dois povos que são irmãos. Assim como os russos e os ucranianos são da mesma etnia, da mesma raça, por assim dizer, do mesmo sangue, são irmãos geneticamente considerados irmãos, um povo também que, basicamente, ou melhor, dois povos que atualmente estão lutando bastante e na antiguidade também lutavam, são basicamente os judeus e os palestinos, ou os árabes e os judeus. Os árabes palestinos e os judeus de Israel e Palestina. Esse exemplo ele se encaixa totalmente com esta grande guerra que está acontecendo agora mesmo na Ucrânia. Dois povos que estão extremamente aparentados geneticamente, etnicamente, linguisticamente e estão travando uma guerra mortal, onde os dois lados estão saindo machucados. A verdade é que um dos lados está saindo bem mais machucado do que o outro, e vocês sabem disso. Para aqueles que não sabiam, os russos e os ucranianos são irmãos, são basicamente o mesmo povo. E o que está acontecendo é que a Ucrânia ganhou independência e a Rússia basicamente quer tomar literalmente todo o território e anexar ao seu território. Quer tomar o povo e transformar basicamente o povo em russo. Apesar de serem irmãos, ou pelo menos serem o mesmo povo, basicamente o presidente da Rússia quer tomar todo o território e todo o povo, tirando então assim a liberdade da Ucrânia e também a sua independência.
Eu agradeço a todos que assistiram até o presente momento. Assistam também os vídeos que eu fiz a respeito da origem da Ucrânia e da Rússia, Gog e Magog. Para aqueles que não sabem, existe uma grande profecia bíblica antiga que envolve as nações eslavas, não apenas os russos e ucranianos, mas, obviamente, principalmente os russos e ucranianos, porque eles são descendentes de Magog, eles são descendentes aí dos personagens bíblicos citados neste vídeo. Se você tem curiosidades a respeito de povos antigos, escatologia, assistam esse vídeo. É só vocês pesquisarem aí a origem da Rússia e da Ucrânia. Já existem 2 vídeos no canal a respeito da Rússia e da Ucrânia e da questão de Gog e Magog. Aproveitem e assistam. Um abraço a todos e fiquem todos com Elohim.